Olá, pessoal. Vamos ver a continuidade do assunto sobre radiciação, tá ok? Então, vamos para frente. Vamos lá. Nós estamos estudando potenciação e radiciação, que é a matemática do 9º ano, dentro da coleção alfa. O que nós vamos ver agora é muita teoria, as propriedades dos radicais, mas entenda que são essas propriedades que facilitam a resolução rápida dos exercícios, tá joia? Então vamos ver as propriedades, são 5 propriedades, tá? Então vamos lá. Primeira propriedade diz assim: raiz n de a elevado a n é igual ao próprio a. E aqui vem uma parte que é chatinha, quais são as condições para que isso aqui seja verdade? Primeiro, o a tem que pertencer aos números reais. Segundo, o n tem que ser um número natural. Você não tem raiz de menos 3, ou raiz menos 3, ou raiz 1/5, né? Tem que ser um número natural e tem que ser maior que 2, porque a raiz tem que ser quadrada, cúbica, raiz de quarta ordem, quinta, por aí vai. Então, o n tem que ser um número natural maior que 2, e neste caso que nós vamos ver para a primeira propriedade, o n é ímpar. Por que que o n tem que ser ímpar? Porque o a pode ser negativo. Então, você pode ter raiz cúbica de 2, mas também pode ter raiz cúbica de menos 2. Tá? Já que o a é real, ele pode ser negativo. Então, o n é ímpar. Quando o n é ímpar, você pode ter aqui dentro do radicando um número negativo. Então, vamos para frente. Olha, raiz quarta de 64. 64 é o a. O a é um número real? O 64 é um número real? Sim, 64 é um número natural e todo número natural é um número real, né? Você tem aqui o conjunto dos naturais, tem o conjunto dos racionais e tem o conjunto dos reais, né? Ó, naturais, racionais e reais. Tá joia? Aí a gente tem aqui que raiz cúbica de 64 é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 elevado ao cubo. Porque se você fizer 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 ao cubo, você vai ter 4 vezes 4 são 16, vezes 4, 64. Olha o que é que ele está dizendo. Que a raiz cúbica de 64 é igual à raiz cúbica de 4 elevado ao cubo. E o que é que diz a propriedade? Se o índice é igual ao expoente do radicando, você pode simplificar. Corta um pelo outro, sobra só o a. Olha aqui, raiz cúbica de 4 elevado à terceira, corta o 3 com o 3, sobra só o 4. Pronto, é isso aí que ele está dizendo aqui. Tá joia? Olha o outro exemplo. Raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81. O n, tá certo? É 4. E aqui o n também é 4. 81 é a mesma coisa que 3 à quarta. Ele diz que o n tem que ser ímpar. Eu peguei aqui um caso em que o n é par. Mas o n tem que ser ímpar para quando você trata com a com valor negativo. Aqui está valendo esse exercício. Ó. Raiz quarta de 81 é a mesma coisa que raiz quarta de 3 à quarta potência, porque 3 à quarta potência vai ficar igual a 81. Tá, ó. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81. Então, aqui é só simplificar o 4 com o 4 e você tem que sobra 3. Então, qual é a raiz quarta de 81? É a mesma coisa que a raiz quarta de 3 elevado a 4, que é 3. Ainda dentro da primeira propriedade, olha que coisa interessante. Ele diz que a raiz n de a elevado a n é o módulo de a. E o que é o módulo de a? Veja bem, qual é o módulo de 2? É 2. Qual é o módulo de menos 2? É 2. Mas, afinal, que troço é módulo?
né? Vamos ver nisso aqui, ó. Módulo é a mesma coisa que distância. Se você tem aqui o ponto 0 e tem aqui o ponto -2 e tem o ponto 2, qual é a distância de 0 a 2? A distância é 2. 2 centímetros, 2 milímetros, 2 metros, 2 quilômetros. A distância de 0 a 2 é 2. E qual é a distância de 0 a -2? Também é 2. Porque não existe distância negativa. Você não anda menos 2 metros. Você anda 2 metros para a esquerda. Você saiu do 0, andou 2 metros para a esquerda, você veio para o ponto -2. Mas qual é a distância? A distância é 2. Portanto, quando a gente usa a notação de módulo, a gente quer dizer que o resultado é um número positivo. Tá joia? Então, módulo é distância e distância é positiva. Tá legal? Você pode ter o sentido negativo, o sentido negativo, sentido positivo. Tá joia? Mas a distância é 2. E aqui são as condições para que isso aqui seja verdade. Tá joia? Pode analisar as condições. Veja só. Raiz quarta de 256 é a mesma coisa que raiz quarta de 4 elevado a 4. Pode fazer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 4 é 16. Põe na calculadora, 16 vezes 16 dá 256. Raiz quarta de 256 é a mesma coisa que raiz quarta de 4 elevado a 4, que é igual a 4. Tá joia? Agora olha aqui, ó. A gente sabe que a raiz quarta de 256 é a mesma coisa que raiz quarta de 4 elevado a 4, que está aqui, ó. Tá joia? E a gente pode dizer que isso é módulo de 4, tá certo? Guarde isso, decore isso. Por que módulo de 4? Porque é positiva, a distância que é como se aqui fosse o 4. O próximo exemplo vai te mostrar como ver isso. Olha aqui, ó. Raiz quadrada de -7 ao quadrado. Quanto é -7 ao quadrado? É 49. E qual é a raiz quadrada de 49? É 7. Tá joia? Olha agora. Raiz quadrada de -7 ao quadrado é o módulo de -7. Ou seja, raiz quadrada de -7 ao quadrado é o módulo de -7. E quando eu digo que é módulo de -7, eu estou dizendo que a resposta é positiva. É 7, é a distância. Por que isso aqui, jovem? Por que isso aqui? Porque ele está dizendo que a raiz quadrada de -7 ao quadrado é o módulo de -7. Ele está forçando isso. Ele está dizendo que é o módulo de -7 e que é igual a 7. Por que isso? Porque existe uma pegadinha aqui. Quanto é raiz? Como é que eu poderia escrever raiz quadrada de -7 ao quadrado? Como é que eu poderia escrever isso? Lembra das propriedades? Eu posso escrever isso como -7 elevado a 2 sobre 2. 2 sobre 2 não é 1, ó. 2 sobre 2, né? 2 sobre 2 não é 1, então -7 elevado a 1 é -7. Isso está errado. A raiz quadrada... Esse exemplo aqui, esse exercício está perfeito matematicamente, mas pela propriedade dos radicais, a raiz quadrada de -7 ao quadrado não pode ser negativa, porque o expoente, porque o índice é par. A raiz quadrada de -7 ao quadrado é o módulo de -7, que é 7. Muito embora esse desenvolvimento esteja correto, a teoria vai nos dizer que se esse 2 é igual a esse 2 aqui, se aqui é o mesmo número, se aqui é o mesmo número, se o número do índice é o mesmo número do expoente, a resposta é positiva. Não importa se dentro tenha um número negativo. Raiz quadrada de -7 ao quadrado é quanto? Eu posso desenvolver e mostrar que é -7, mas a teoria diz que não, que é 7.
porque não existe número negativo, ó, menos 7. Se você elevar menos 7 ao quadrado, você não vai ter um número negativo. Tá joia? Guarde isso aqui. Isso aqui é mais teoria. O que importa é desenvolver os exercícios. Vamos para frente. Segunda propriedade. Raiz n de a elevado a m, eu posso fazer o índice dividido por um número p, posso fazer o a elevado a m dividido por p. Veja que eu dividi n por p e vou dividir m por p também. Isso aqui é igual, esses dois são iguais. Se eu dividir o índice e o radicando pelo mesmo valor, que é p, o valor do radical não se altera. Tá aqui as condições, tá joia? A pertence aos reais positivos, ou seja, A não pode ser zero e nem pode ser número negativo. Ele está dizendo que A pertence aos reais positivos, tá ok? Incluindo zero, ele pode até ser zero. O M pertence aos inteiros, o N e o P pertencem aos naturais sem o zero, e P é divisor comum de M e de N. Ora, P tem que ser divisor comum de N e de M, porque você tem que dividir N por P e tem que dividir M por P. Vamos lá. Olha só. Raiz 8 de 6 elevado a 8 é 6. Tá ok? É 6. Porque eu posso cortar aqui, ó. Posso dividir 8 por 8. 8 por 8 vai dar 6. Simplesmente corta aqui. Agora, raiz quarta de 6 elevado a 4 também é 6. Eu posso dividir 4 por 4 dá 1. 4 por 4 dá 1. Pronto, ficou 6. Raiz 8 de 6 a 8 é 6. Raiz quarta de 6 a 4 é 6. Olha aqui. Isso implica que a raiz 8 de 6 elevado a 8 é a mesma coisa que raiz quarta de 6 elevado a 4. Vamos dividir aqui por 2, ó. 8 dividido por 2 dá quanto? Dá esse 4 aqui. O 8 do expoente, 8 dividido por 2, dá 4. Dá esse aqui. Eles são iguais. Eu posso dividir o índice pelo mesmo valor que eu vou dividir o expoente. Tá ok? Olha aqui a demonstração. Raiz 8 de 6 elevado a 8 é a mesma coisa que raiz 8 dividido por 2 e no índice e 8 dividido por 2 no expoente. Fica raiz quarta de 4 elevado a 4. Tá ok? Aqui a gente vê que a raiz 8 de 6 elevado a 8 é 6 e a raiz 4 de 6 elevado a 4 é 6. Se esses dois números são iguais, esse raiz 8 de 6 elevado a 8 é a mesma coisa que raiz 4 de 6 elevado a 4, que é 6. Aqui ele está só dividindo, porque aqui é divisão. Tá ok? Olha aqui. Ali não foi, no slide anterior não foi divisão, aqui é multiplicação. Deixa eu ver se tem aqui uma coisa, ó. Deixa eu concluir. Vamos ler isso aqui, ó. Sendo A um número real não negativo, ou seja, um número positivo, ao dividir o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número natural maior que zero, no caso aqui foi P, no caso aqui é 2, está dividindo o índice do radical e o expoente do radicando está dividindo por 2. Sendo A um número natural, um número real não negativo, ao dividir o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número natural maior que zero, o valor do radical não se altera. Qual é o valor do radical? É 6. Qual é o valor desse radical? É 6. Qual é o valor do segundo radical? É 6 também. Tá? Então, não se alterou. Você divide por 2, ambos aqui, tanto o índice quanto o radical, o valor não se altera, vai continuar sendo 6. E aqui, ó, é multiplicação. Eu dividi no slide anterior, vou fazer a multiplicação n vezes p, m vezes p. Olha o que é que ele diz. Ao multiplicar o índice do radical e o expoente do radicando,
Ó, multiplicar por um mesmo número natural maior que zero, o valor do radical não se altera. Olha aqui as condições, tá ok? E tá aqui o exemplo. Raiz cúbica de 3/2. Eu vou pegar o índice, fazer 3 multiplicado por 2, ó, estou multiplicando por 2. De 3/2 elevado a 1, porque aqui já estava elevado a 1, né? Como se tivesse tudo isso aqui elevado a 1, vezes 2. Multipliquei por 2 no índice, estou multiplicando por 2 no expoente. É igual a raiz sexta de 3/2 elevado a 2. Por que raiz sexta? Porque 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 2 dá 2. Então, raiz cúbica de 3/2 é a mesma coisa que raiz sexta de 3/2 ao quadrado. Porque eu peguei o 3, multipliquei por 2, deu 6. Como eu fiz isso, eu tenho que multiplicar o índice do radicando também por 2. Tá joia? Ó, posso multiplicar, tá ok? Posso dividir o índice e o expoente do radicando. E também posso fazer a multiplicação. É mais ou menos isso. Se eu tivesse raiz sexta de 3 à segunda, eu posso dividir. 6 eu não posso dividir por 2. Se eu divido por 2, fica 6 dividido por 2 dá 3. 3 elevado, 2 dividido por 2 dá 1. Eles são iguais, porque eu fiz a divisão pelo mesmo valor. E eu posso multiplicar pelo mesmo valor, que o resultado do radical não vai se alterar. Tá joia? Terceira propriedade é a multiplicação, o radical da multiplicação, né? A raiz da multiplicação é a mesma coisa que a multiplicação das raízes. Ó, o mesmo índice. Raiz n de A vezes B é igual a raiz n de A vezes raiz n de B. Olha aqui, são as condições para ser verdade. Aí o exemplo. Raiz de 9 vezes 4. Olha só. É a mesma coisa que raiz de 36. Ó. 9 vezes 4 não é 36. Raiz de 36 é 6. Agora, olha embaixo. Raiz de 9 vezes 4, eu estou escrevendo agora separando. Raiz de 9 vezes raiz de 4. Estou separando os radicais. É a mesma coisa. Raiz de 9 é 3. Raiz de 4 é 2. 3 vezes 2, 6. Isso me mostra que raiz de 9 vezes 4 é a mesma coisa que a raiz de 9 vezes raiz de 4. Que é o que está escrito aqui, ó. Tá certo? Raiz de 9 vezes 4 é a mesma coisa que eu quebrar as raízes. Raiz de 9 vezes raiz de 4. A quarta propriedade. Enquanto ali era multiplicação de radicais, ó. Multiplicação de radicais dos números, agora é divisão, ó. Agora é uma divisão. Raiz n de A sobre B é a mesma coisa que raiz n de A sobre raiz n de B. Tá aqui as condições. E tá aqui, ó. Raiz cúbica de 64 sobre 27 é a mesma coisa que raiz cúbica de 4/3 elevado a 3. Por que eu posso escrever assim? Porque 64 é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. E 3 elevado ao cubo é 27. Então, eu posso escrever 4/3 elevado ao cubo. 4/3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 64 sobre 27. Porque esse 3 aqui, ele é distribuído tanto para o numerador quanto para o denominador na forma de expoente. Fica 4 ao cubo sobre 3 ao cubo, que dá 64 sobre 27, que dá 4/3. 4/3, raiz cúbica de 4/3 ao cubo, eu simplifico 3 com 3, fica 4/3. Agora, olha embaixo. Ele fez aqui raiz
cúbica de 64 sobre 27. Agora ele está quebrando em duas raízes, em uma fração com as duas raízes. Aqui era uma raiz só com um traço de fração. Aqui é um traço de fração com as duas raízes. Ele está quebrando. Raiz cúbica de 64, raiz cúbica de 27. Olha, se você tem isso aqui, raiz cúbica de 64 sobre 27, você pode quebrar em duas raízes, fazer raiz cúbica de 64 sobre raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 64 é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 elevado à terceira, porque 4 à terceira é 64. Raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 à terceira, porque 3 à terceira é 27. Então isso aqui é igual a isso. Esses dois são iguais. A gente só fatorou 64, descobriu que ele é 4 à terceira, e fatoramos o 27 e descobrimos que ele é igual a 3 à terceira. Como é que eu sei que 64 é igual a 4 elevado a 3? Eu sei porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Mas olha aqui como é que eu posso fazer isso de outro jeito. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. Opa, 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2, 6 vezes. Isso aqui não é 4? 2 vezes 2 não é 4? 2 vezes 2 não é 4? 2 vezes 2 não é 4? Então, é 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. É o que vai acontecer aqui, ó. 4 terços. Tudo bem? Então, com base nesses resultados do radical, que é 4 terços, raiz cúbica de 64 sobre 27 é 4 terços. Raiz cúbica de 64 sobre raiz cúbica de 27 é 4 terços. Então, posso escrever que a raiz cúbica de 64 sobre 27 é igual a raiz cúbica de 64 sobre a raiz cúbica de 27. Uma propriedade muito útil. Quinta e última propriedade. Agora você vai multiplicar os índices. Raiz n da raiz p de a é só multiplicar n vezes p. Fica raiz n vezes p de a. Está aqui as condições. Vamos para o exemplo. Raiz cúbica da raiz quadrada de 1 sobre 64. Tá ok? Olha aqui uma coisa. Ele está primeiro resolvendo isso. Raiz quadrada de 64 é 1/8. A raiz quadrada de 64 não é 8? Então, a raiz quadrada de 1 sobre 64 é 1/8. Tá joia? Raiz de 1 é 1, raiz de 64 é 8. 1/8. Então, é o que ele resolveu aqui, ó. Raiz quadrada de 64 é 1/8. Manteve a raiz cúbica. Ficou raiz cúbica de tudo que está aqui dentro, e tudo que está aqui dentro resulta em 1/8. Tá ok? Resolveu aqui. Agora falta resolver a raiz cúbica de 1 sobre 8. Raiz cúbica de 1 sobre 8 é 1/2, né? Mas vamos ver o que é que ele faz aqui. Raiz cúbica de 1 sobre 8 é a raiz cúbica de 1/2 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1. 2 elevado a 3 é 8. Então, isso aqui é um passo importante. Você vê isso aqui. Que 1/8 é a mesma coisa que 1/2 elevado ao cubo. Tá joia? 1/8 é 1/2 elevado ao cubo. Quando você faz isso, você igualou o índice com o expoente. Pode cortar eles, fica meio. Olha embaixo agora. Raiz sexta de 1 sobre 64, ou seja, 3 vezes 2. Ó, 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 1 sobre 64 quer dizer que isso aqui é a mesma coisa que isto aqui, ó. 3 vezes 2, 6, fica raiz sexta de 1 sobre 64. Acontece que 1 sobre 64 é 1/2 elevado a 6. Por quê? 1 elevado a 6 não é 1? Vai dar esse 1 aqui, ó. E 2 elevado a 6 também é 64. Tá joia? Aí, tá aí o meio.
Então, nós temos que a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é a mesma coisa que a raiz sexta de 1 sobre 64. Você multiplica aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Fica só com um radical, tá joia? É isso que essa propriedade quer nos mostrar. Beleza? Propriedades são regras que facilitam o nosso trabalho. Você vai ver quando a gente chegar nos exercícios como isso é rápido, tá joia? Terminou essa lição, deixa eu voltar ao slide. Bons estudos, depois voltamos com mais exercícios.